Apresentar aqui a solução Lock One, uma ferramenta desenvolvida sobre a plataforma SAP que expande as funcionalidades da plataforma, tornando-a especialista em uma empresa locadora de veículos. O Lock One, ele proporciona às locadoras atender todos os critérios e cuidados que são encontrados aí em um contrato de atuação como frotista, né? Atuação com frotas, ou também de uma forma mais expressa quando tratamos de balcão. Eu vou dividir minha apresentação em duas partes. A primeira que eu farei aqui agora ficará com uma locadora frotista. E logo em seguida eu faço o segundo vídeo e divido com vocês as informações de uma locação mais expressa de balcão. Vamos tratar da frota primeiro, porque a frota ela tem que seguir alguns critérios que são bem peculiares que a gente encontra aí no nosso dia a dia, né? Então você recebeu ali um edital e as informações de uma licitação. Ou você está participando dessa licitação, você chegou ali, está tratando ela como uma oportunidade de venda, né, como uma cotação e tudo mais, e você já tem a demanda dos veículos que você vai precisar aí para atender essa licitação. Então, o Lock One proporciona para você, inicialmente, um painel de disponibilidade. O que é o painel de disponibilidade? É para que você saiba onde, como e quando estão os teus equipamentos, os teus veículos, né? Quais carros eu tenho locados, quais carros eu tenho em manutenção, quais carros eu tenho disponíveis para amarrar a essa licitação. Tá bom, o edital ele fala que a licitação vai passar a ter vigência a partir do dia 1º de março. Então vamos lá, a partir do dia 1º de março de 2019, eu queria saber quais veículos eu tenho disponíveis até o dia 28 de fevereiro de 2020. Então, eu vou fazer um filtro aqui para saber quais veículos eu tenho disponíveis que poderão atender 29/2 de 2020. Quais veículos irão atender aí essa necessidade? Eu posso filtrar eles por status, aqueles que estão alugados, aqueles que estão em manutenção, reservados ou disponíveis, ou por modelo. Eu tenho aqui alguns modelos que eu criei, né? Eu tenho, por exemplo, o modelo de veículos AB. Quais que são os meus modelos de veículo AB? Os modelos de veículo AB são aqueles que são os veículos hatch com algumas especificações mais simples, de 1.0 e tudo mais. Então, na minha licitação me demandava essa classe de veículos, então é essa que eu vou buscar aqui agora. Então, eu fiz o filtro, e o filtro ele vai me dar aí todas as informações dos veículos dos modelos AB em todos os status, independente se ele está alugado, se ele está disponível e tudo mais. Então ele trouxe aqui diversos veículos, né? Eu tenho aqui o Mobilike, eu tenho o Gol G6, o Gol 1.0, todos esses cumprem os critérios de veículo AB que eu necessito aqui para cumprir com esse contrato. Então vamos lá, eu vejo aqui o período em que eles estão alocados, o período em que eles estão disponíveis para que eu consiga amarrá-los a um contrato de locação, consigo ver também se eles estão em manutenção, consigo ver qual a amarração, em qual documento eles estão amarrados, né? Seja um contrato de serviço ou seja um chamado de serviço. Então, quando eu filtro os que estão disponíveis, e eu estou fazendo aí uma reserva para vincular esses veículos a um contrato, né, para vincular esses veículos a um processo de licitação que eu ganhei, eu posso ainda fazer o processo de reserva desses veículos enquanto eu estou finalizando as condições e o cumprimento dos acordos que eu fechei ali durante aquela licitação. Então, eu posso selecionar uma série desses veículos pelo período necessário e fazer uma reserva aí de hoje até o fim do período do contrato, para que esses veículos não sejam vinculados a nenhum outro tipo de documento, né? A nenhum outro contrato, a nenhuma outra cotação, a nenhum outro chamado de serviço. Então eu consigo fazer a reserva e garantir que esses veículos estarão disponíveis para mim do período do dia 31 de janeiro até o dia 29/2 de 2020 aqui, que é quando encerra o meu contrato. Então eu tenho que reservar ele para que nós não façamos confusão, né? Para que ninguém vá lá e pegue esse veículo que eu contei com que ele estivesse disponível aí no período. Tranquilo. Depois que eu fechei as condições de disponibilidade, depois que eu já sei como estão os meus veículos, quais veículos eu tenho disponíveis, eu preciso aí vincular esses veículos a um contrato.
Por quê? Porque o contrato é o que garante com que aquelas condições comerciais e as condições que vieram do edital, da licitação ali, sejam cumpridas no meu faturamento aí, no meu dia a dia, né? Garante com que eu vá receber por cumprir com aquelas condições. Então, se eu atendi o meu cliente, eu tenho que ter um contrato que vai regulamentar isso aí tudo e garantir que eu tenha essa rentabilidade. Beleza, depois que eu consultei a disponibilidade sobre quais veículos eu tenho disponíveis, eu tenho que vir aqui no contrato de serviço e amarrar aquelas condições que eu trouxe ali da licitação a um contrato de serviço. Eu tenho um contrato que eu já até preenchi ele aqui com bastante informações, que ele era de uma licitação. Então ele é bem completo com alguns itens. É o meu contrato de número 38. Ele tem uma vigência enquanto contrato, que é do dia 9/1 de 2020 ao dia 31/12 de 2020. Mas os itens dentro dele vinculados, cada um deles pode ter a sua vigência aí independente, né? Eu consigo ter cada item com a sua vigência dentro do contrato. Então, eu posso ter um item que ficou vinculado ao contrato 38 por apenas 30 dias. Foi enquanto aconteceu um sinistro, eu tive que dar uma manutenção, tive que fazer uma troca desse veículo. Então, eu consigo controlar cada item com o seu período amarrado dentro desse contrato. Então, eu controlo a vigência do contrato e a vigência do item dentro desse contrato. Ainda consigo adicionar informações em anexo, né? Seja uma imagem da entrega e condição dos veículos, né? Seja aí um manual, seja qualquer informação que for pertinente a esse contrato, aos veículos, como também o contrato assinado em anexo, eu coloco ele aqui em PDF, os documentos de cada um dos veículos, para que eu tenha todas as informações desse contrato que dizem respeito a esse contrato muito bem amarradas aqui dentro, né? Eu ainda tenho uma guia geral onde eu trato o contrato como esboço, como pendente, como autorizado, né? E qualquer outra condição peculiar que eu precise lançar. A cobertura, né, de manutenção e suporte, como que funciona, o que está incluso dentro dessa cobertura, né? Está incluso peça, mão de obra, viagem ou não? Eu vou precisar faturar isso aí em separado, né? Todos os chamados de serviço que fazem jus a esse contrato estão aqui amarrados, como por exemplo, aqui eu tenho um chamado, que é o chamado 71, né, que já foi uma manutenção que ocorreu dentro desse contrato, as transações recorrentes e a guia Lock One. Então é justamente nas peculiaridades que a gente encontra dentro de um contrato de locação que o Lock One atua. Então quais que são as condições peculiares que eu consigo lançar aí dentro do contrato do Lock One? Dentro do contrato do Lock One, eu consigo controlar. Então, aqui na guia de contrato do Lock One, eu consigo colocar qual que é o dia de faturamento, eu consigo controlar as minhas parcelas, porque geralmente nesses contratos a vigência é diferente do dia de faturamento, né? Você tem o que é postecipado, você tem aquele controle ali da prorata, né? Ou você tem uma vigência que é do dia 1º ao dia 30 e fatura todos os dias 10, todos os dias 15 ou todo dia 20. Então você consegue controlar justamente essas condições que são flexíveis, são do mercado de locação no nosso dia a dia aí no Brasil, né? Então você consegue amarrar todas essas condições. Você ainda consegue amarrar o pedido de venda que originou esse contrato, justamente para que você controle comissionamento, controle qual foi a venda que surgiu e por aí vai. O valor total de serviço, né, vinculado, o tipo de cobrança da franquia, se é por item ou se é global, você consegue controlar a franquia individualmente de cada um dos veículos ou de uma forma global por todos eles, né, rateada aí entre eles, o valor total da locação desses itens, né? Qual que é o tipo de contrato? É um contrato simples, é um contrato com prestação de serviço, contrato com opção de compras. Aqui são alguns modelos e eu ainda posso incluir diversas formas de atuar aqui, tá? Então a gente consegue flexibilizar conforme de fato é o seu dia a dia. Ainda o vendedor, eu consigo amarrar o comissionamento dele. Como que eu vou receber desse cara, né? Como que eu vou cobrar do meu cliente? É através de uma fatura de locação ou é através de uma emissão de nota fiscal? Hoje é bem pouco, né? Aqueles clientes que precisam da nota fiscal, mas ainda é necessário. Mas se o recibo é suficiente, você emite através do recibo. O modo de cobrança é proporcional? É aquele conforme o número de dias que eu utilizei ou não? É uma cobrança fixa, né? Uma tarifa fixa, uma tarifa flexível. Se usou até 15 dias, eu cobro metade do valor.
foi mais do que 15 dias, eu cobro o mês completo. Então, nós podemos criar diversas formas de modo de cobrança. A regra de distribuição para atribuições, né, filiais às quais esse contrato está amarrado, né, então esse contrato pode estar em uma unidade em outra cidade, em outro estado, né, então eu consigo amarrar para fazer as devidas apropriações. Esse contrato está sujeito a multa rescisória, sim ou não, né, qual que é a data do início da primeira parcela, a partir de quando que a gente começa a faturar aí. Tem algum mês que eu vou ficar sem faturar porque o meu cliente dá férias coletivas, né, e não faz sentido para eu buscar esses equipamentos de volta e ficar com eles durante esse período. Eu consigo fazer isso também. Consigo ainda controlar as condições de renovação daquele contrato, né, para que eu não fique sem faturar. É comum aí no Brasil, né, as empresas ficarem às vezes com os nossos equipamentos, os nossos veículos além da conta do contrato, e nós aí não termos condições de renegociar e tudo mais, mas eles continuam usando do nosso serviço, então vamos renovar o contrato com as mesmas condições? Ou não, eu não posso renovar o contrato, eu preciso ter condições de prorrogar o contrato. Então prorrogue ele por mais um mês, por mais 2 ou 3 meses, ou até por dias, conforme for a minha demanda. Além de todos esses controles, eu ainda consigo controlar cada um dos itens individualmente dentro do contrato. Então, como que eu controlo cada um desses itens aí dentro do contrato? Falando do controle do item, eu consigo controlar aí ele individualmente dentro do meu contrato Lock One. Então, eu pego um veículo aqui, como por exemplo, esse que é o OGT 9998, né? A placa dele aí. Eu vou controlar ele com o valor dele. Esse aqui, por exemplo, eu controlo com o valor por diária, e os outros itens eu controlo com o valor mensal. Ele tem franquia livre, sim ou não, né? A leitura dos contadores dele é obrigatória. Qual que é o valor que eu vou cobrar por excedente, além do valor da franquia que eu já coloquei aqui? Tem algum serviço amarrado, como nesse caso aqui é uma taxa administrativa, né? Qual que é a utilização, imposto? Eu consigo apropriar todas essas informações. Inclusive, esse veículo, ele pode levar algum material, não pode? Ele pode levar aí um óleo para ser trocado, ele pode levar um step adicional, porque ele vai trabalhar no fundo de uma mina que geralmente precisa desse tipo de manutenção, ele vai levar qualquer que seja um item material para substituição, para manutenção, eu consigo registrar, além dos acessórios. Da mesma forma, ele vai trabalhar no fundo de uma mina, ele precisa aí de um Santo Antônio, precisa de um quebra-mato, ou não, vai levar um kit multimídia, vai levar um GPS, por aí vai. Eu consigo lançar como acessório, uma cadeirinha, né? Dentro de corporação é pouco provável, mas sim, eu posso colocar uma cadeirinha como acessório, né? No balcão é muito utilizado. Então, eu consigo lançar acessórios e materiais aqui, ter o controle de cada um individualmente. Eu consigo controlar isso aí, porque a gente percebeu que empresas locadoras de veículo, elas às vezes não conseguem controlar esses materiais, elas às vezes não conseguem controlar esses acessórios de uma forma muito justa, muito alinhada. Então, às vezes acontece da empresa perder dinheiro nisso aí. Então, o Lock One ele proporciona justamente esse controle. Ainda tem a parte da entrega, a parte de serviços, onde você pode vincular serviços, né, e a prorrogação do contrato. Tranquilo, eu trouxe os contadores vão me servir para o faturamento também. O contrato, na verdade, ele vai me servir para o faturamento. Então, eu consegui trazer todas as condições comerciais, amarrei elas no contrato, e agora o contrato vai me garantir que eu vou receber e que eu vou faturar aquilo ali que eu acordei comercialmente com o meu cliente. Então, eu tenho aqui um painel de faturamento. Vamos ver o que eu tenho para faturar agora no mês de janeiro? Então, no mês de janeiro aqui, eu tenho os seguintes itens a faturar. Eu vejo aqui os meus contratos que eu tenho a faturar. Olha lá, eu tenho uma série de contratos aqui, alguns estão quase todos, né? Muitos deles estão aguardando leitura, alguns estão pendentes, eu tenho um aqui que já foi emitido. Então, esses aguardam leitura. Eu tenho que cobrar da minha equipe fazer as leituras, buscar essa informação com o meu cliente, importar a tabela dos contadores ou integrar com o rastreador, o que for que eu uso para fazer essas leituras, eu tenho que buscar essas informações. Eu posso pegar aqui uma fatura e detalhar ela e ver como que ela vai ser faturada, quais que são as informações que eu tenho dentro dessa fatura, né? Seja no que tange ao item ou também de algum serviço que eu possa vir a
a inserir, né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho esses dois veículos aqui, eu venho aqui e posso acrescer algum serviço que eu prestei nesse mês aí, antes de eu faturar. Eu ainda posso fazer o seguinte aqui no meu painel de faturamento. Tá tudo ok? Eu posso vir aqui, selecionar tudo, ó, e faturar. Eu vou faturar o que está aguardando leitura, independente da leitura vir ou não, porque eu preciso receber. Então, eu venho aqui e já gero o faturamento de uma forma automatizada. Eu vou fazer o quê? É o recibo de locação ou não? É uma nota fiscal. Eu consigo controlar aqui também. E eu tenho o controle pelos lotes de faturamento. Tem uma série de lotes de faturamento que eu fiz aqui, alguns, todos, boa parte deles com êxito, um ou outro com falha, porque às vezes eu não inseri a informação do contador e era uma obrigatoriedade, ou às vezes tem alguma informação pendente. Tranquilo. O contador, ele não só vai me coordenar no meu faturamento para que eu garanta o meu recebimento aqui, como ele também vai me coordenar na minha manutenção. Da mesma forma que eu tenho painel de contrato, painel de disponibilidade, painel de faturamento, eu ainda tenho um painel de manutenções. Então, eu controlo todo o meu processo de locação dentro do Lock One através de painéis que vão facilitar o meu acesso à informação aí. Dentro do painel de locação, eu vou gerir aqui, seja por período ou por contador. O veículo chegou nos 5.000 quilômetros ou passaram-se 6 meses. Eu vou fazer uma manutenção. Quais são os status das manutenções? Eu controlo por pendente, aguardando, manutenção próxima, manutenção cancelada ou manutenção realizada. E daqui dentro mesmo do painel de manutenção, eu consigo gerar o chamado de serviço a partir de uma manutenção que está programada. Eu vou abrir um chamado de serviço que eu já tenho ele aberto aqui, que ele foi de uma necessidade por período, né? Até porque eu não tinha trazido os contadores, e aqui o meu chamado de serviço. E eu tenho aqui manutenção dentro desse chamado de serviço. Então, na manutenção, eu já tenho alguns itens dessa manutenção que estão sugeridos aqui. Então, o meu contador de quilometragem, o meu contador orímetro, o meu contador me trouxe aí o limite para eu fazer essa manutenção, ele já me sugeriu essa manutenção. De onde que essa manutenção vem? Essa manutenção vem justamente do cartão de equipamento. O que é o cartão de equipamento? O cartão de equipamento é uma ferramenta que vai me permitir criar o programa de manutenção. Então, eu crio o programa de manutenção para o meu veículo, para o meu carro, para o meu caminhão e posso criar também, por exemplo, 2 cartões de equipamento. Um cartão de equipamento para o caminhão e um outro cartão de equipamento para o Munk. Ou um cartão de equipamento para o ônibus, para o trator e para o implemento. Então, cada um deles tem a sua manutenção individual aí a ser controlada, né? Eu vou abrir um cartão de equipamento aqui, que é o cartão de número 41218. Deixa eu abrir ele aqui, 41218. Esse cartão de equipamento, ele tem um programa de manutenções aí já preparado, já desenvolvido. Aqui. Então, eu tenho um cartão de equipamento aqui, que é o cartão 41218. Eu vou abrir o programa de manutenções que eu criei dentro dele aqui. Como que eu faço a manutenção nos meus veículos? Nos meus veículos, a cada 5.000 quilômetros ou 90 dias, eu faço o primeiro ciclo de manutenção. O que é o primeiro ciclo de manutenção? É a troca de óleo. Qual que é a quantidade? 5 litros de óleo. Então, é justamente o que está descrito lá no chamado de serviço. O chamado de serviço que vem sugerido do painel de manutenções, ele vem justamente com a informação que eu cadastrei aqui no meu primeiro ciclo de programa de manutenção. No meu segundo, por exemplo, eu coloco a troca de óleo e a troca do filtro. Quando eu atingir 10.000 quilômetros ou outros 90 dias, né? Aqui, por exemplo, eu tenho já aquele chamado 74 que foi vinculado nos 5.000. Eu já realizei um dos ciclos de manutenção nesse veículo, né? Aí aqui, por exemplo, eu tenho
o número 60. No número 60 mil quilômetros, né? Ou os 90 dias agregados aí, eu faço a troca do óleo, faço a troca do filtro e ainda tem um kit que a partir do módulo de produção do SAP Business One, eu crio e monto e estruturo esse kit, que é o kit da troca nos 60 mil quilômetros. Lá dentro desse kit, o que eu tenho? Dentro do kit, quando eu estruturei isso aí como produto, eu criei, é um kit que tem correia, tem tensor, tem polia. Então isso já faz uma necessidade lá no meu estoque, justamente para que eu tenha isso aí preparado para que meu técnico consiga fazer a manutenção em dia. Então, a partir do momento que eu consigo controlar a cotação, a reserva dos meus equipamentos, a disponibilidade deles, eu implanto as condições comerciais dentro de um contrato para que eu consiga garantir o meu faturamento. Passo a projetar meus recebíveis, trabalho com a mobilização dos ativos, toda essa parte da remessa e tudo mais, medição dos contadores de quilometragem, de orímetros e tudo mais, eu garanto o meu faturamento, garanto que o meu ativo vai estar com a manutenção em dia, então ele vai estar preservado, ele vai estar bem cuidado, ele vai estar com um bom valor de revenda ao fim do período de locação, eu consigo garantir que o meu ativo esteja assim, e desmobilizo ele, faço uma fatura de encerramento, giro todo um ciclo do processo de locação, eu garanto que eu vou ter um contrato rentável de locação. Então, é a partir desses controles, seja o controle da disponibilidade, da manutenção, do faturamento automatizado, do cartão de equipamento, que o LockOne atua aí expandindo as propriedades que o SAP já tem aí como plataforma contábil, né? Ele expande elas, deixando o SAP Business One ainda mais especialista e especialista para empresas locadoras.